Queixadas take 1. Queixadas. Queixadas, tá ouvindo? Eu tinha medo dos queixadas. Diziam que atacavam em bandos, que dava para ouvir suas batidas de dente de longe em ronda pela mata. Distraído ou mal de ouvido, eu nunca ouvi nada. Meu primo alertava em um sussurro: sobe nessa árvore. E eu ficava ali, paralisado. Eu sabia que não era capaz de subir em uma árvore. Durante toda a minha vida até então, eu tinha sido um guri de apartamento, nascido e criado no residencial Flamboyant, cuja enorme árvore que dá nome ao condomínio, eu jamais tive a audácia ou mesmo a motivação para subir. O pensamento que me consolava, sonhando acordado, era de que no momento decisivo e definitivo do ataque dos queixadas, eu fosse tomado por uma espécie de iluminação perante a presença real da morte. E como um personagem de desenho animado, que no último momento vence as adversidades e, contrariando as expectativas, supera os seus adversários, eu me tornasse capaz de subir de uma só vez até o alto da primeira árvore disponível. Rápido, eficaz, decisivo. E de lá, do alto da copa salvadora de vidas, pudesse, então, olhar para baixo com o merecido alívio e contemplar os porcos selvagens cercarem o tronco, com suas enormes, distintas e distantes presas, batendo em uníssono, queixadas, tac, tac, e nada mais. Meu pai contava a história de um fulano, um amigo, um conhecido, que sobreviveram ao ataque dos queixadas, balançando pateticamente de um lado para o outro, para lá e para cá, em uma pequena árvore, a não mais do que 2 metros do chão. Um homem baixinho, mas corpulento, parecido com uma pera madura, mole, com machucados em sua pele fina e clara, cabelos vermelhos como fogo, a cara coberta de sardas e uma penugem gordurosa abaixo do nariz, fazendo as vezes de um bigode. Era mecânico, eletricista e uma espécie de faz-tudo, tanto na cidade quanto na fazenda. Arrumava colheitadeiras, chuveiros, liquidificadores, tratores, maquinários pesados com que se lida em fazendas, maquinários delicados com que se lida em cidades, coisas assim. Não acredito que tivesse alguma educação formal, mas diziam que desempenhava bem o seu ofício. Parecia mesmo acreditar que sim, pela altivez que exibia, junto à camada de graxa e outras sujeiras que compunham a sua figura. O excesso de confiança mata, meu pai sempre dizia. Em um desses verões, de férias lá no meu pai, eu ainda criança, ele me contou que esse fulano, o mesmo que sobreviveu às queixadas, tinha morrido mexendo na fiação de uma lâmpada. Ele nunca desligava geral, o excesso de confiança mata, tá vendo? Eu não sabia o que significava desligar a geral e tampouco conseguia ver ou entender o que fosse. Mas fiquei quieto, pensativo. Meu pai falava coisas que eu não entendia. Medidas disso, daquilo, jeitos de fazer isso ou aquilo, mas eram, para mim, sempre informações incompletas, lacunas, como um exercício de completar da escola de uma prova para a qual eu não tinha estudado. Meu pai era metalúrgico. Dentre os filhos dos meus avós, o mais velho. Eram muitos os meus tios. Em outro verão, encontrei o meu tio mais novo morando e trabalhando, lá com meu pai. Durante o dia, ele descarregava barras de aço, cantoneiras, chapas de metal galvanizado, caixas com eletrodos, parafusos, pregos, dobradiças, roldanas e outros materiais em ferro, que eventualmente chegavam em um caminhão apinhado de produtos desse tipo. Se não era dia de receber matéria-prima, pintava portões, soldava pedaços de ferro, dobrava chapas galvanizadas, limpava a oficina e por aí vai. Pelo menos imagino que por aí vá, já que alguns anos depois, eu mesmo tive que fazer essas coisas, mesmo que sem nenhuma vontade, motivação ou qualquer tipo de talento para o serviço. E o meu tio, à noite, em teoria, estudava. Digo em teoria porque, segundo meu pai, ele ficava num boteco, jogando sinuca e tomando cerveja. E fumando. Fumava muito esse meu tio. Meu pai, ex-fumante, reclamava muito do cheiro. E também sempre resmungava que trabalhar mesmo... Ele não chegava a trabalhar. É só matação, teu tio, ó, vou te contar. Eu queria mesmo que ele me contasse o que fosse. Assim, quem sabe, talvez eu pudesse entender alguma coisa. Mas do meu pai só podia esperar frases suspensas, lacunas e vãos. O que sei, se sei, parece que foi assim. Ou algo assim, porque a história mesmo sem lacunas eu não sei. E por mais que ao longo dos anos, e mesmo lá no instante em que aconteceu, tenha ouvido versões e variações ao longo de verões, sobretudo da parte do meu avô, eram deslocamentos e alternâncias,
já que meu pai tinha de onde puxar a sua vaguidão, das lacunas que meu avô também desenhava e insistia em deixar suspensas em sua prosa diária, proferida da varanda ao anoitecer, iluminado pela lua e nada mais. Da história e suas lacunas, meu pai não fala quase nada. São só resmungos, queixas, não sei que lá, tac-tac, queixadas. Meu tio nem isso. Por parte do meu avô, do pouco que eu ouvi, descobri que meu pai e meu tio tinham se desacertado de alguma conta, como se um tivesse achado que trabalhou demais e recebeu de menos, enquanto o outro acreditava que tinha pago até demais para o pouco que o outro trabalhou. Mas fatos, números, uma planilha com cópia em papel carbono ou uma folha, ponto, preenchida e assinada em 2 vias? Algum embasamento em lei trabalhista ou um acordo judicial ou mesmo uma conversa com os pingos nos is? Isso não. E aí foi que meu tio achou que o mais correto era pegar uma espingarda velha, calibre 22, que meu pai guardava na fazenda do meu avô, para resolver a situação. E resolver a situação, na cabeça do meu tio, era esconder a espingarda no meio do mato. Meu pai gostava daquela espingarda velha, calibre 22. Gostava daquele jeito de quando a gente gosta de coisas que o olho brilha. E mesmo sem palavras, todo mundo sabe que ali tem algo especial. O meu tio sabia, e sem dizer palavra, foi lá e levou aquele brilho no olhar. Para que resolver ou tentar resolver o que pode ser resolvido com palavras, se é muito mais fácil embrulhar o brilho no olhar em uma lona para não pegar umidade e amarrar bem com tiras de borracha, tudo na cor preta para ficar mais difícil de enxergar em meio ao breu do mato, e adentrar mato adentro, contando os passos, marcando e escolhendo lugares cuidadosamente para que não se possa perder, mas também não se possa encontrar. Meticuloso e metódico, meu tio. E guardar tudo isso na memória, mas bem lá no fundo, para não correr o risco de escrever em um papel qualquer coisa que possa ser prova. Para não correr o risco de outra pessoa encontrar o mapa do tesouro não dito, o gabarito do exercício de completar da prova que ninguém estudou. Não, isso não. E então é ir até esse lugar muito bem escolhido e já conhecido e reconhecível e amarrar a espingarda no tronco de uma árvore, de modo que nenhum animal de passagem por ali possa carregar o brilho no olhar por aí, nem mesmo nós. Queixadas, tá ouvindo? Eu era criança, meu primo adolescente. A gente tinha entrado no mato exatamente em busca da espingarda velha, calibre 22 do meu pai. O teu pai também vou te contar, né? Sussurrava meu primo e eu pensava, sim, por favor, me conta alguma coisa do meu pai. Mas nada ele dizia, também nada eu perguntava. E o teu tio, então, tá louco, ele dizia. E eu continuava sem entender, apreensivo e dividido entre as lacunas suspensas no ar e a minha incapacidade de subir em árvores. Lá se iam umas 2 horas de caminhada, eu sabia, não pelas minhas pernas cansadas e doloridas, a respiração ofegante ou as mãos machucadas e cobertas de terra, mas porque podia olhar as horas no relógio digital que pesava em meu braço esquerdo. Um relógio que, ainda que verde, destoava no meio dos outros tantos tons de verde do mato. Um relógio que acusava, que não me deixava esquecer, a cada hora, pontual e pontualmente em um estrondoso bip, guri de apartamento. Um relógio que ainda existe, mas sem mais aquele tom vibrante e singular de verde. Um relógio que ainda existe, mas com rachaduras, marcas, avarias. Um relógio que ainda existe, guardado no fundo de uma gaveta em meio a outros objetos de apego. Um relógio que ainda existe e em momentos de descuido pode ser ouvido baixinho, abafado, pontual e pontualmente o mesmo frágil bip, que me transporta para o meio do mato, eu criança, cercado de sons desconhecidos e o regresso ao anoitecer de mãos vazias. E me faz pensar que ainda há tempo para subir em árvores ou completar lacunas.